Então, vamos lá. Paz do Senhor, bom dia a todos. Então, hoje é a nossa aula de número 4 da nossa escola bíblica, Fundamentos Teológicos do Aconselhamento Bíblico. Eu dividi o livro Fundamentos Teológicos do Aconselhamento Bíblico e suas aplicações práticas, do Bebler e Ellen, certo? N. Ellen, em pelo menos umas 4 aulas, tá certo? 3 ou 4 aulas, eu dividi o livro, nós vamos trabalhar primeiro esse livro, tá certo? Sobre aconselhamento. Ele é um dos livros, todos os livros que nós vamos trabalhar aqui tem em português, estão na pasta que eu disponibilizei a vocês, e, e eles também são autores referências quando a gente fala, quando o assunto é aconselhamento bíblico, certo? Então, vamos iniciar orando ao Senhor. Senhor Deus, Pai querido e Pai amado, nós cremos, Senhor, que o aconselhamento, Senhor, é feito através do Teu Espírito Santo. Que assim, Senhor, o Senhor nos ajude, sabendo que é o Teu Espírito que fala através de nós, é o Teu Espírito que fala na palavra, e que o Senhor nos use através dela, Senhor. Que o Teu Espírito Santo, que o Espírito Santo fale através de nós, para falarmos aos nossos irmãos, aos nossos amigos, que possamos ter coragem, possamos oferecer esperança e ânimo, Senhor, também instrução e repreensão quando necessário, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa essas aulas e que possamos usá-las em nossas vidas e que Teu Espírito Santo assim nos ajude, Senhor. Amém. Bem, o livro começa, certo? No primeiro capítulo, o Fundamentos Teológicos do Aconselhamento Bíblico e suas aplicações práticas. Ele começa mencionando o que a gente já falou um pouco nas outras aulas, e então eu não vou me delongar aqui, eu só vou dar a ideia geral. O primeiro capítulo é Educação em Clínica Pastoral, suas raízes no passado e a realidade atual. O autor vai fazer um histórico de quando começou o que nós podemos chamar de educação em clínica pastoral ou aconselhamento pastoral, pelo menos nos Estados Unidos. Ele conta a história, ele diz que é uma era de mudança e ele conta a história da associação que era responsável por esse aconselhamento pastoral e como, aos poucos, ela foi se afastando do uso da Bíblia, certo? E aí ele cita uma quantidade de autores, Anthony Boysen, Richard Cabot, Sweeter Hiltner, Wayne Oates, Carl Rogers, e como a vida deles, o que eles fizeram, o que eles escreveram, cada vez mais se afastava da Bíblia, mas eles se utilizavam muitas vezes de um tipo de linguagem espiritual, religiosa, ou enfatizava a importância da religião, mas que eles se afastaram da Bíblia e por isso causaram diversos problemas, é o que podemos chamar de aconselhamento pastoral. E aí, na verdade, esse aconselhamento era pastoral, mas não era bíblico. Tinha um nome de cristão, mas não era a partir da Bíblia. Então, como é que era cristão? Então, surgiu esse problema. Ele faz esse histórico, e aí vai desde problemas pessoais desses autores até influência das psicologias seculares. O problema é que muitas dessas psicologias, em boa parte delas, negam o que a Bíblia ensina, certo? E aí isso é um problema, porque como é que nós vamos fazer uma psicologia cristã se alguns valores, princípios, algumas coisas que são ensinadas nas psicologias são totalmente opostos ao que a Bíblia ensina, né? Então, a gente tem que ter muita cautela, né, nesses estudos. E não são poucas pessoas que entraram, não só no curso de psicologia, mas de ciências humanas em geral, e se afastaram da fé. Porque, no final das contas, não é só uma discussão científica, é uma discussão ideológica, de cosmovisão, de valores que estão sendo ensinados. E a pessoa não se percebe, quando se percebe, ela já assimilou, já aceitou aqueles valores, que muitas vezes nem sempre tem comprovação científica, são apenas outro conjunto de regras e valores. E aí, quando ela menos percebe, ela já está afastada da Bíblia e já se desviou. Certo? E aí,
no Brasil isso não é tão comum, mas nos Estados Unidos o aconselhamento pastoral e a formação em aconselhamento é bastante comum, certo? Tem pessoas que trabalham só com isso. Não só o aconselhamento pastoral, mas existe também cursos para aconselhamento em geral, certo? Inclusive, existem manuais de aconselhamento, porque o entendimento nos Estados Unidos é um pouco mais amplo de que o aconselhamento não é uma coisa específica do profissional de psicologia, mas é uma pessoa que para qualquer pessoa que esteja capacitada a orientar outra pessoa, certo? Mas aí a grande discussão é qual o conjunto de valores, qual o conjunto de regras, qual o método e por aí vai. No segundo capítulo, o título é Evite a sabedoria do mundo, volte-se para a verdade de Deus. Esse tópico também, se você for ler lá no livro, tá certo? E o livro está disponível no link que eu disponibilizei para vocês. É importante para vocês fixarem mais o conteúdo, vocês também estarem lendo o livro. O que acontece? No segundo capítulo, o autor vai mencionar também um pouco do que nós já trabalhamos aqui. Então, todo livro de introdução ao aconselhamento bíblico, ele tem que fazer essa introdução, porque surgem várias dúvidas, várias perguntas, como, por exemplo, será que eu só posso aconselhar se eu não tiver formado em psicologia? Será que a psicologia que a gente tem hoje, nós, como cristãos, podemos concordar com ela? Por que há tantos tipos diferentes de psicologia? Tudo isso nós já trabalhamos nas outras aulas. Eu vou dar só uma pincelada, porque o livro trabalha isso, tá bom? No segundo capítulo, ele fala assim, ele levanta a seguinte pergunta, toda a verdade é verdade de Deus? E esse é um ponto que a gente tem que se perguntar, porque muitas vezes a gente não pensa isso em termos práticos, certo? Como assim? A gente fala de Deus, a verdade de Deus, mas parece que, por exemplo, verdades científicas, filosóficas, verdades do senso comum, parece que não se ligam a Deus na nossa vida. E a gente tem que lembrar disso, a gente tem que lembrar que toda verdade é verdade de Deus, certo? E o que acontece? A gente tem que lembrar disso, porque quando a gente for fazer qualquer coisa na nossa vida, a gente não desprezar a palavra de Deus. Ou porque a pessoa diz assim, o Estado é laico, mas você não é, você é um cristão. Isso não quer dizer que você vai, a gente está pensando assim, eu vou impor a minha fé. Não, você tem que pelo menos preservar a sua fé, onde você for. Então, se você vai ser um profissional das ciências humanas, exatas, ou das ciências da saúde, né, biomédicas, você não pode simplesmente, vou deixar minha carteirinha de cristão em casa e agora... Não é assim que a Escritura nos ensina, que a Bíblia nos ensina. E que a verdade de Deus, ela se aplica aos mais diversos contextos, a todas as pessoas. São verdades o quê? Universais, certo? Só transmitir aqui para vocês que eu ia esquecendo. Então, elas são verdades universais. Ele chega aqui num ponto meio polêmico, certo? Que eu vou dar minha observação aqui, tá certo? No segundo tópico, ele primeiro fala que toda verdade é a verdade de Deus. No segundo tópico, ele fala, ele usa exatamente esse título, né? As ciências sociais não são ciências verdadeiras. Eu só vou discordar dele num ponto, porque existem ciências realmente sociais, mas eu vou fazer só uma ressalva que ele faz no terceiro ponto. O ponto é que muito do que temos nas ciências sociais hoje são realmente filosofia. Então, se você for ver o debate, a história do que é ciência, e você vai ver que as ciências humanas ou ciências sociais, elas sempre brigaram e debateram para se reafirmar como ciência. Não, nosso método é científico. Não, os princípios que nós usamos está baseado apenas em evidências. Só que nas ciências sociais e humanas isso é bem problemático,
Porque o que seria uma evidência, né? Evidência só são métodos quantitativos, qualitativos, mas a grande questão é que, realmente, a início eu concordo com o autor, muito do que nós temos hoje na psicologia, nas ciências humanas em geral, nas ciências sociais, na psicologia, na sociologia, certo? Ou seja, no estudo da no estudo da sociedade, no estudo do ser humano, antropologia, muito que nós temos não é ciência. O que nós temos é uma filosofia, como se fosse um tipo de filosofia de vida, e isso eu concordo. Então, o aluno vai para um curso na área de humanas, seja história, seja ciências sociais, né, seja serviço social, seja sociologia, o que for, e ele, muitas das vezes, vai receber, certo? Ele vai receber o quê? Ele vai receber um conjunto de. Ele vai receber um conjunto de valores, princípios e coisas que não necessariamente tem comprovação científica, não tem evidências, não foi feito assim um teste, como por exemplo milhares de pessoas. Não, ele aceita aquilo e ele começa a usar aquilo e clinicar, certo? E isso é um problema, certo? Isso é um problema porque a pessoa usa o nome científico, o aluno está ali achando que ele está aprendendo ciência, que está aprendendo um método, que ele vai pesquisar, que ele vai estudar, e não é verdade. Ele está recebendo uma filosofia de vida, cheia de regras, valores, princípios, e que muitas vezes surgiram a partir da negação de princípios cristãos, certo? E o autor, depois, no outro tópico, diz: nenhuma ciência possui a verdade absoluta. Esse não é o propósito da ciência. Dependendo, a gente. Né, eu não vou adentrar nesse tópico aqui, tem muito a se discutir sobre o que é ciência, sobre o método científico, e aí a gente discute na disciplina de filosofia da ciência, que eu não vou entrar aqui, mas o que todo mundo entende por ciência, ela não é que é uma verdade absoluta, ela parte de testes, certo? E vai se aproximando, né? Vai aproximativo. Ele até argumenta que muitos dos cientistas que de fato estavam na psicologia, quando eles querem fazer ciência, eles se afastaram da psicologia e foram para outras disciplinas, como, por exemplo, as ciências cognitivas que nós vimos. É aquelas pesquisas relacionadas à memória, percepção, estuda mais o cérebro humano, como, por exemplo, na neurologia. Ou eles foram para ciências cognitivas ou foram para a neurologia, que é o que estuda realmente do cérebro, estuda realmente o comportamento humano e faz o que as pessoas chamam de psicologia experimental, que é o que? É a pesquisa mesmo. E não chega com dizendo que já chega com pressuposto do tipo, não, isso aí foi porque o ser humano ele já nasce com um problema com a mãe, com o pai, e isso é um negócio do desejo animal dele. Percebe? Isso aí já são afirmações que não tem uma pesquisa, às vezes, por trás. Isso são afirmações do tipo moral ou filosófica, e não de pesquisa científica, que são vendidas como se fosse científica. Então, a gente tem que lembrar que a revelação geral de Deus, ela é verdade, independente dos tempos, independente da pesquisa, ela é uma verdade absoluta, certo? E é nessas verdades que a gente vai se fundamentar para aconselhar as pessoas. Não esqueça disso. Nós não estamos brincando aqui, testando princípios, valores para ajudar alguém. Nós já estamos utilizando coisas certas, verdadeiras, para orientar as pessoas, certo? Coisas, valores, princípios que são eternos, porque foram dados por Deus,
mas também que são princípios que já foram testados por milhares de anos pela própria experiência da igreja, pela própria história da igreja, a história bíblica, como verdadeiros e úteis para a nossa vida. Então ele começa comentando o que é aconselhamento bíblico. Ele primeiro dá uma definição bem curta e depois dá uma definição longa. O que é o aconselhamento bíblico? Essa segunda palavra é muito importante. Isso ele vai falar no terceiro capítulo. Ele fala primeiro, é ministrar as escrituras, falando a verdade em amor àqueles que precisam de conselhos. Ou melhor, é ministrar as escrituras àqueles que enfrentam problemas ou que desejam a sabedoria e a orientação de Deus. E aí, isso não é novo para a história bíblica e da igreja. Então, as pessoas sempre orientaram reis, orientaram pessoas mais simples, orientaram a igreja. Então, de certa forma, o que o pastor faz também é aconselhamento bíblico, afinal, ele está prestando o quê? Uma orientação. Ele está ministrando a palavra sobre questões específicas. Mas que esse ministério, e aqui a gente vai enfatizar na escola bíblica, esse ministério do aconselhamento não é restrito aos líderes. É uma coisa que o líder acaba fazendo mais, mas não deve ser restrito aos líderes. Por quê? Porque nós vamos ver ao longo da escola bíblica que os vários textos, quando falam sobre o aconselhamento mútuo, sobre orientar uns aos outros. Então, sempre vai ter um cristão na fé mais jovem que você que precisa de orientação. Ou um descrente que precisa do evangelho e da orientação bíblica a partir do evangelho para a vida dele, certo? Então, a gente tem que trazer um pouco essa responsabilidade para cada um de nós. Nós somos responsáveis pelas orientações que nós damos na nossa casa, na nossa família, para os nossos amigos. Muitas vezes, esse aconselhamento vai vir de maneira informal. Não necessariamente vai ter uma pessoa que todo dia você vai encontrar, mas os seus amigos, as pessoas próximas a você, irmãos da igreja, vão chegar para você e perguntar para você alguma coisa, vão pedir uma orientação. E o que é mais importante nesse momento é que essa orientação seja de acordo com a verdade da palavra de Deus. Isso que é o importante, certo? Então, e aqui ele vai dar uma definição ainda bem complexa. O aconselhamento bíblico é um ministério local no qual os crentes em Cristo, habitados, capacitados e guiados pelo Espírito Santo, ministram a outros a palavra viva e ativa de Deus, buscando evangelizar os perdidos e ensinar os salvos. Está baseado na convicção de que as Escrituras são suficientes para a tarefa de aconselhar e superiores a qualquer outro material que o mundo tenha para oferecer. Então, como eu disse, ele pode ser formal ou informal. A gente vai ver aqui nesses textos, nós podemos ver, por exemplo, João, capítulo 3, versos 3 a 8, e em todos esses outros textos, que nós já somos habitados e capacitados pelo Espírito, apesar de que precisamos crescer no conhecimento da palavra, tá sempre aprendendo, certo? Mas muitas vezes nós já temos esse conhecimento. Nós já passamos anos ouvindo sobre a palavra e a experiência que eu acho que todo mundo que começa a ensinar na igreja já passou ou vai passar. Que é o que, eu não sei o que dizer. E aí quando você começa a ensinar, você começa a falar, você começa a ver que você já tinha esse conhecimento. Você só precisava o quê? Praticar. Praticar falar sobre a Bíblia, praticar ensinar aos outros, praticar aplicar a Bíblia a situações específicas, certo? Por exemplo, João capítulo 3, versos 3 a 8 diz assim, Jesus respondeu, em verdade, lhe digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou, como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu, em verdade, lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer, vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer. Você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Certo? É esse texto aqui. Então, em João 14, 26, já fala que os crentes são os habitados, capacitados, guiados pelo Espírito Santo.
certo? E que ministra a palavra viva de Deus. E Hebreus 4:12 é aquela que diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, mas é capaz de, né, discernir, de separar ossos, medula, né, carne, alma e espírito. E aqui é o ponto que a gente vai falar mais na frente. Buscando evangelizar os perdidos. No aconselhamento, para o descrente, o principal é o evangelismo. Mas, Isaac, a pessoa precisa de uma orientação prática, direta para a vida dela. É claro que ela precisa. Mas mais do que ela precisa do evangelho. Como é que nós vamos evangelizar? Como é que eu vou aconselhar alguém em um aconselhamento bíblico, a partir da Bíblia, um aconselhamento que vem de Deus, se ela nem mesmo acredita naquilo? Então, primeiro que ela dificilmente vai aceitar se ela primeiro não crer no Evangelho. Mas também é uma questão de você tratar, a gente vai falar mais lá para frente, de tratar a origem do problema e não só os sintomas, não só a coisa externa. Quando você quer aconselhar de maneira, faça isso, e não diz o porquê, nem que você deve glorificar Deus, que você deve amar o próximo como Deus o amou, essas coisas, elas vão ter a sua verdadeira eficácia quando vão trabalhar no coração do ser humano, certo? Mas vamos prosseguir, a gente vai tratar dessas questões. Já o conselheiro bíblico compreende a importância do pecado, não podemos esquecer disso, e após uma autoconfrontação, confrontam amorosamente aqueles que estão em pecado e os chamam ao arrependimento. Também entende que as pessoas neste mundo caído podem enfrentar crises significativas que não são consequências diretas do pecado. Então, primeiro nós temos que admitir a realidade do pecado. Mas dentro dessa realidade do pecado, isso não quer dizer que tudo que a pessoa está sofrendo foi culpa dela. Cuidado, gente. Né? Lembre aí, o autor vai colocar aqui o livro de Jó, certo? Então, às vezes, nesse mundo caído, vai ter um artigo que eu tenho lá naquela pasta, que o autor vai falar, o autor do artigo, ele vai falar sobre essa questão da culpa. A gente tem que tomar muito cuidado, porque a pessoa vai ter momentos que a pessoa é responsável por coisas que aconteceram na vida dela. Outras vezes, ela não é responsável pelas coisas que aconteceram na vida dela. Outras pessoas que fizeram algo contra ela. Cuidado com isso. Outras vezes, não foi culpa de ninguém especificamente. Às vezes, foi um mal natural, por exemplo, uma doença, certo? Em que era inevitável, certo? A doença, a pessoa não podia evitar, certo? Então, nesse aconselhamento, nem podemos desprezar o pecado, nem colocar a culpa sempre na pessoa que a gente está aconselhando. Foi porque você pecou, certo? E quando for esse caso, quando for o caso de que não foi o pecado dela especificamente, os conselheiros bíblicos, de maneira voluntária e paciente, caminham ao lado dessas pessoas e as servem, amam, encorajam e ajudam. Eles também recorrem a outros membros da igreja para ajudá-las com base em seus dons e suas funções. Lembra? O apóstolo Paulo, em vários textos, fala sobre os dons da igreja. Ele fala isso em 1 Coríntios, fala em Efésios, fala sobre a unidade da igreja e a diversidade da igreja. Por que a igreja tem pessoas diferentes, de profissões diferentes, de origens diferentes, e que Deus dá diversas habilidades, para que, dependendo da situação, do contexto, pessoas são mais capacitadas. São mais capacitadas, não porque ela tem uma formação necessariamente em psicologia, mas porque ela passou por uma situação parecida, porque ela já leu sobre esse assunto na palavra, ela já estudou sobre aquele assunto na palavra, certo? Então, e lembrando, ele fala um princípio aqui importante, o aconselhamento nunca está separado do ministério da igreja local, que nós vamos trabalhar também mais lá para frente, tá certo? Então, os conselheiros bíblicos, nós temos que ser motivados pela compaixão de Cristo, tá aqui os textos, Mateus 9:36, 2 Coríntios, e em obediência aos seus mandamentos. Então, procuram ser sal e luz de tal forma que os outros vejam as suas boas obras e glorifiquem seu Pai Celestial. Então, isso aqui é muito importante também, a vida do ministro e a motivação com que você orienta.
A motivação com que você orienta não é ter o controle sobre a vida de alguém. É que a pessoa glorifique a Deus, que ela perceba o amor de Deus na vida dela, que ela obedeça os mandamentos. Então, o evangelho no aconselhamento, né? Aqui no finalzinho. O plano da redenção voltado para toda a humanidade ocupa um lugar central nas Escrituras. Então, a gente não pode aconselhar sem pensar no evangelho, gente. Sem falar de Cristo, das boas novas, que ele veio à terra como homem, viveu uma vida perfeita, morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou. Essa declaração é a base da nossa fé. E também, se é a base da fé cristã, um aconselhamento bíblico, um aconselhamento cristão, deve ter o quê? Como base, deve ter como base o evangelho. Deve ser a parte central, o evangelho de Jesus Cristo. E aí, do evangelho, a gente pode extrair várias aplicações. Pode falar sobre perdão, arrependimento, amor a Deus, amor ao próximo. Pode falar sobre culpa. Pode falar sobre honra, desonra. Por quê? Mas é a partir do evangelho, certo? Além disso, o aconselhamento tem que falar sobre o pecado original. Não podemos esquecer que o homem foi criado à imagem de Deus, mas ficou desfigurado e necessita de restauração. Não esquecer que o principal problema... Qual é o principal problema do homem? É o pecado. Então, se ele é o nosso maior problema, como é que o homem é restaurado e como o ser humano ele pode superar esse problema? Esse é o verdadeiro cerne da questão. Então, qualquer sistema que promova a capacidade do homem para restaurar a si mesmo é falho, porque ele não pode se acertar com Deus por sua própria força de vontade ou sabedoria. Então, já tem uma marca bem diferente do aconselhamento bíblico para as psicologias ou para o aconselhamento geral. Tu dá um conselho para alguém, de maneira geral. Qual a diferença? É que você já afirma a dependência de Deus da pessoa. Tanto o aconselhado quanto quem está aconselhando tem que entender a dependência total da graça de Deus, a dependência total da palavra de Deus para restaurar. E não que vai ser só uma questão de força de vontade, não vai ser uma questão só de sabedoria própria. Por quê? Porque existe o pecado. Existe o pecado de você achar que você pode, por suas próprias forças, ser justo diante de Deus, que você pode, por seu mérito, ser aceito, certo? E não é isso que a Bíblia nos ensina. Isso ela ensina que é por graça. Ela nos ensina que se o principal problema é o pecado, esse problema é resolvido pela graça de Deus, através da pregação do Evangelho. Na pregação do Evangelho, uma outra coisa importante é a justificação pela fé, certo? Então, ela vem por meio do plano de Deus, que é por meio da fé. Então, a doutrina da justificação é fundamental também para a fé cristã e deve ser a base do nosso aconselhamento bíblico, para que o homem obtenha uma restauração completa. Então, a regeneração, a obra do Espírito Santo, vai trabalhar através da fé, certo? E aí, essa maior necessidade dele ser o quê? Regenerado, nascer de novo. Para o descrente, a maior necessidade dele é nascer de novo. E para aquele que já nasceu de novo, que é crente, que você vai aconselhar, que está passando por alguma situação específica, o que ele precisa? Ele já é regenerado, mas a regeneração nós pensamos só como um ponto na vida dele e pronto. Mas sempre precisa na nossa vida áreas que precisam ser trabalhadas. E aí é o processo da santificação. O aconselhamento é só um ato de um irmão ajudando o outro no processo de santificação. Certo? Então, a pessoa nasce de novo, reconcilia-se com Deus em Cristo e herda o reino de Deus. Então, o evangelismo. O evangelismo aqui é só para a gente lembrar. Ele levanta a seguinte pergunta, os autores. Seria bom sermos capazes de fazer com que nossos aconselhados simplesmente se sentissem melhor depois de um encontro de aconselhamento? O autor diz, não. Cuidado com isso aqui. Em Colossenses 2:23, Mateus 16:26, vai falar sobre os perigos de métodos, de meios que a gente se utiliza, que podem, a princípio, parecerem bons, mas são ruins, certo? Como assim? Nós vivemos numa época que nós chamamos de alguns autores chamam de sociedade terapêutica. Todas as pessoas hoje, elas querem sentir-se bem.
Esse é o maior objetivo da nossa sociedade hoje. É por isso que as pessoas procuram tanto coaching, é por isso que as pessoas procuram tanta terapia, é por isso que as pessoas procuram tanto entretenimento. Então, a indústria do entretenimento é uma das mais lucrativas. Por quê? Porque as pessoas querem se sentir bem. E é claro que cada pessoa quer se sentir bem. Mas quando nós colocamos isso como objetivo final, nós começamos a interpretar as coisas de maneira errada. Como, por exemplo, nós achamos que para uma pessoa que está sofrendo na vida, ela precisa de quê? Só de prazer. E não é verdade. Não é verdade. Não é verdade. Certo? Ela precisa que... o que é que ela precisa? Ela precisa de Cristo mais do que tudo. E ela precisa... Ela não vai superar o sofrimento apenas com prazer. Ela vai recuperar com significado e propósito na vida dela. Só o prazer vai torná-la o quê? Viciada. É como você querer resolver só o problema do choro com a criança, aí tu começa a só dar uma chupeta, ou tu começa... Aí ela fica o quê? Habituada, que toda vez que ela sofrer, ela tem que o quê? Só prazer. E não pegar aquele sofrimento e utilizar para ela aprender algo, para ela se reinventar, ou para ela direcionar, para ela o quê? Amadurecer. Certo? Isso é um problema nos nossos dias. E tem até abordagens da psicologia, como por exemplo do Viktor Frankl, né, que a psicologia dele nem é cristã, mas ele vai criticar essa visão terapêutica de que você tem que agradar a pessoa, certo? Ela, na verdade, ela precisa redescobrir o propósito dela, porque na hora que ela passa por uma situação, ela perde algo, o chão dela, vamos dizer assim, o chão dela, aquilo que ela tinha como certo na vida dela, ruiu, muitas das vezes. Aí o que acontece? Ela precisa ter um norte na vida dela, e não necessariamente ficar estagnada, se enchendo de algum tipo de prazer, certo? Para ela se sentir bem. Isso não quer dizer que o aconselhamento bíblico não tem um consolo. Mas percebam que no aconselhamento bíblico você vai consolar associado à esperança que há em Cristo. Está lá em 2 Coríntios, logo no primeiro capítulo, você pode ler. Como é que uma pessoa é consolada? Ela é consolada com a esperança que há em Cristo. O que é esperança, se não propósito de vida? Entende? Você não só dá um prazer imediato a ela. Você mostra um propósito a ela, um caminho que ela deve seguir, com atitudes, comportamento, uma forma de pensar, como consequência. Então, muito cuidado com isso. Tem uma citação que eu gosto, eu não vou lembrar agora do autor, mas ele vai falar assim: o homem religioso, o ser humano religioso, ele nasceu para ser salvo. Já o homem psicológico, ele nasceu para ser agradado. Se você entende que a sua maior necessidade é de salvação, o prazer, a felicidade, a satisfação vão vir como consequência da certeza da salvação. Agora, se você não é uma pessoa que entende que a sua maior necessidade é de Deus, a sua maior necessidade é ser agradado, você vai procurar o quê? Terapias que te satisfaçam. Você vai começar a organizar a sua vida em torno do prazer. Eu vou escolher a igreja que me faz bem. Eu vou me aproximar só de pessoas que eu me sinta bem. E aqui a outra separação. Sentir-se bem não é necessariamente o bem. Muitas das vezes nós sabemos o que é o certo e fazemos o certo. Às vezes sentimos-nos bem, outras vezes nós fazemos porque só sabemos, esse é o certo, por mais que isso nos custe algo. Então perceba, o problema é quando você investe, ao invés de você buscar o prazer só como uma consequência ou parte da nossa vida, que às vezes vem, às vezes não vem, a gente quer colocar isso em tudo. E aí isso começa a distorcer algumas coisas, como por exemplo, se acontecer algum problema, alguma situação no casamento, então o cara divorcia, né? Diminuir um pouquinho o meu prazer na vida. Isso se aplica, irmãos. Como as pessoas vão escolher a igreja, onde eu me sinta bem. Ela nem levanta a questão onde é o certo, onde a verdade é pregada, onde é que os irmãos são crentes de verdade. Não, eu vou para onde eu me sinta bem. Na pregação, a pregação do evangelho. A pregação do evangelho causa, sim, um desconforto, uma pontada no seu coração. Então, a pessoa, quando ela coloca o prazer como tudo na vida dela, ela vai começar a julgar do tipo assim, não, eu vou em pregações que eu façam me sentir bem. Ora,
problema disso é pregações que só massageiam o seu ego, sendo que a pregação do evangelho, ela vai te confrontar, e esse confronto vai gerar o quê? Um desconforto, vai gerar um reavaliar da sua vida, e isso gera um desconforto, que não é muito prazeroso. Você ouvir uma pregação do Paul Washer, dá um desconforto, com certeza. Dá um mal-estar, mas que você entende, como comparando aqui com um remédio, você entende que é para o seu bem, certo? Que no início, como diz Provérbios diz que algumas palavras para ouvirmos a repreensão, ele diz assim, Provérbios, que a gente deve ouvir a repreensão, que a princípio parece amargo, mas que os seus frutos são doces. O que ele está dizendo? É que a repreensão, ela pode a princípio não ser prazerosa, mas os seus resultados são. O problema é quando você quer que todo o processo seja prazeroso. E aí a gente entra em diversos problemas. Quem dera a gente pudesse fazer exercício e que não sentisse dor. Né? Você começa a fazer exercício, não sentisse uma dorzinha no muscular, não sentisse câimbra, não sentisse uma distensão, essas coisas, certo? Mas, no fim, você sente uma satisfação, tem uma satisfação, mas que passa também, tem que aprender o quê? A enfrentar esse desconforto, essas dificuldades, tá certo? Então, voltando aqui ao nosso assunto, para os aconselhados descrentes, a maior necessidade dele é do evangelho, certo? A alma em perigo e qualquer problema é uma demonstração dos efeitos da queda do homem, do pecado. Então, a gente deve avaliar segundo a perspectiva do reino de Deus. A nossa prioridade máxima é o evangelho de Cristo. E aí, as consequências da gente não usar o evangelho é que a gente pode desculpar o problema, por exemplo, dizer assim, isso aí foi nada, isso aí não é culpa sua, isso aí foi por causa de fulano de cicrano, foi o ambiente, foi a genética, foi... E aí não entra no cerne da questão que é o pecado. Outras vezes, se a gente usar outras soluções, a gente pode ensinar a justiça própria, do tipo, você tá certo, você é demais, você é o cara, você é superior aos outros sim, é isso aí, e tal. E a outra consequência é apaziguar a culpa. E aqui a gente tem que fazer a gente vai falar mais lá para frente, existe uma culpa verdadeira e uma culpa falsa, certo? Mas aí você vai fazer o quê? Vai acabar que essas psicologias vão endurecer ainda mais o coração da pessoa. Ao invés da a pessoa pode até sair de lá melhor em relação à doença dela, mas como pessoa ela sai pior. Ela sai achando que o problema dela, ela sai do problema dela, achando que a solução é ela ser mais orgulhosa, ela ser uma pessoa mais centrada nela mesma, certo? E às vezes isso gera alguns problemas. Algumas vezes isso também gera algum tipo de ressentimento. Um exemplo é pessoas que dizem assim, a pessoa vai para terapia, e a pessoa descobre que o fato dela se comportar assim teve muita influência, certo? Teve muita influência dos pais. E aí, ao invés dela dizer assim, ok, eu sei que meus pais me trataram assim, 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 e ela perdoar os pais dela, a psicologia não tem o perdão. Não tem perdão. Pode procurar, não tem esse negócio de perdão. Tem algumas psicologias hoje que utilizam por causa que sabe que tem um efeito psicológico, que já é influência do cristianismo. Utilizam. Mas o que a pessoa sai? Como na maioria não tem perdão, ela sai ressentida com os pais dela. Ela diz, isso aí foi porque meus pais me trataram assim. Então, isso, ao invés de reconciliar a pessoa com seus pais, faz criar um problema ainda maior, certo? Então, ser um novo nascimento pelo Espírito, uma pessoa é incapaz de se tornar boa em relação a Deus. E aí, nossa fraqueza, seja do corpo ou do coração, que o poder de Cristo se aperfeiçoa e a sua graça se torna suficiente. O mais importante também é a esperança na eternidade, através do Evangelho. Então, a Bíblia apresenta um determinado modo de entender Deus, o homem, o problema do homem e a solução para o seu problema. Então, outra coisa a se lembrar, não se esqueça, o aconselhamento não é a solução final. Não ache que você é o salvador da pátria. O aconselhamento não é a solução final para aqueles que estão sofrendo. Jesus é a solução. Jesus é a solução. O aconselhamento é o meio. Você é o meio. Assim como
as práticas devocionais da meditação, da oração, da solitude e outras, a vida devocional que você deve ter não é um fim em si mesmo, é um meio de graça que Deus usa para falar com você, para te instruir, para te amadurecer, para te formar enquanto cristão, certo? Então, aconselhamento bíblico, não veja você ali, pronto, vou chegar aqui, vou salvar a pessoa. Peraí, você não é o salvador, mas você está levando a mensagem que vai salvar. Então, é como diz em outro texto, lá em 2 Coríntios também, se eu não me engano, no capítulo 4 e 5, o apóstolo Paulo vai falar que nós somos vasos de barro, mas nós carregamos um tesouro para que por que Deus fez assim? Para que a glória, para que a importância, o destaque, seja no tesouro. Esse tesouro é o quê? O que nós carregamos? O conhecimento de Cristo, o evangelho, certo? Não esquecer disso, tá bom? E isso também evita 2 erros. O erro tanto do orgulho, quanto o erro da insegurança. Porque você pode achar que dizer assim, não, eu só vou... Se você for uma pessoa mais insegura, você vai dizer assim, não, eu não sou esse conselheiro todo, não, eu não sei essas coisas todas, eu não sou capaz. Não, peraí, o poder, a capacidade, não vem de você, ela vem de Deus. Então, a grande questão é você aplicar a palavra, certo? É você ser um servo fiel. Eu estou sendo um servo fiel da palavra aqui quando eu estou ministrando, quando eu estou orientando alguém, essa é a questão. Mas, às vezes, as pessoas tentam resolver o problema da insegurança com orgulho. Eu sou capaz mesmo, eu sou demais. E aí vai lá achando que você é a solução. Você não é a solução. Cristo é a solução para a vida daquela pessoa, tá bom? E a relação do aconselhamento com o discipulado é que o Ministério de Aconselhamento proporciona à igreja local muitas oportunidades para estender compaixão àqueles que estão sofrendo. Então, a igreja, como o povo de Deus vivo, ele deve se distinguir. Aqui, lá em João 13, esse texto vai falar que os discípulos de Cristo seriam conhecidos pelo amor. E em Gálatas 6, é um texto bastante conhecido, que os crentes em Cristo que foram libertos do pecado vivem vidas o quê? Virtuosos, certo? Então, a igreja de Deus vivo deve estar pronta e equipada para ser um povo que se preocupa com as pessoas. Deve ser muito natural para o corpo de Cristo maduro ver o mundo com os olhos da misericórdia de Deus. E aí a igreja, nós devemos estar fundamentados na Escritura, devemos conhecer, mas é a Escritura que vai ser utilizada para cuidar das pessoas, para orientar, para estender misericórdia. Então, assim como a criação, mas isso não é algo imediato, certo? É algo que leva tempo. E aí, faz parte, o aconselhamento faz parte o quê? Do discipulado. E o discipulado bíblico, certo? O aconselhamento, o discipulado, ele não é uma coisa imediata, não é uma coisa que está muito adequada ao nosso tempo do imediatismo, não é miojo, que em 3 minutos está pronto, não é assim. Ele é algo que contínuo, certo? É algo contínuo para levar ao amadurecimento da pessoa. Envolve o cotidiano, semana após semana, certo? E o discipulado está associado a situações. As situações que surgem são oportunidades. Muitas das vezes você programa algumas coisas e essas coisas não ocorrem como você devia, mas ao invés de ver isso como um problema, veja como uma oportunidade para discipular, certo? A pessoa está passando... vou dar um exemplo. Talvez você crie um cronograma bem bonitinho para você discipular alguém. Você está lá ensinando, tá certo? E aí você pega e não dá mais... Não deu para continuar, porque a pessoa passou por uma situação difícil. A situação difícil, ela deve ser utilizada como continuação do discipulado. Numa situação de doença, numa situação de ansiedade. Como eu devo ser cristão nesse meio? Entende? Então, ao invés de você simplesmente cessar o discipulado, os problemas devem ser os meios que Deus vai usar para te discipular. E para você discipular o outro. Então, por exemplo, você está lá, você, sei lá, está discipulando um irmão, aí ele passou por uma situação difícil na família. Ao invés de ser motivo para, vamos parar o discipulado, você pode parar o discipulado formal, no tipo, a pessoa não está mais podendo, ela tem que cuidar de um familiar.
Mas isso não quer dizer que você não possa continuar a ter conversas com a pessoa em que você utiliza aquilo que você já ensinou para ela de conteúdo para fortalecer ela, para dar esperança, para exercer compaixão, certo? Para orientar em que decisões ela deve tomar na vida dela, decisões às vezes difíceis. E é nessa hora que o discipulado também Deus vai utilizar. Não esqueça disso, certo? Então, o discipulado constrói uma cultura dentro da igreja e inclui todos os crentes. Não esquecer. O discipulado, aconselhamento, não é uma coisa da elite espiritual. Né? A Bíblia nos ensina o sacerdócio de todos os crentes. O sacerdócio o quê? Universal, não é da universal, não. Universal porque é de todos os crentes, certo? Então, todos os crentes maduros, né? Aqueles que estão aprendendo a palavra, são capacitados a tanto a discipular quanto a aconselhar, tá certo? Então, o Ministério de Aconselhamento Saudável precisa da igreja para ser eficaz em discipular ativamente aqueles que são espiritualmente imaturos e também aqueles com doenças físicas. Às vezes, não é só questões espirituais, mas questões físicas, não quer dizer que você vai curar, né? Eu não estou dizendo isso, eu estou querendo dizer, pense numa pessoa que tem doença crônica na sua igreja. Uma doença que a pessoa já orou e Deus não curou e ela vive intensamente com isso. Eu tenho que dar uma resposta. Eu não posso ficar calado. Eu não posso ver meu irmão sofrendo, como diz Tiago, e dizer que eu estou só orando por ele. Eu tenho que... O que eu posso fazer? Posso aconselhar. Posso dar uma palavra de esperança. Não pense aconselhar, você vai dar todo um manual para a pessoa. Às vezes, a gente vai aprender aqui na escola bíblica, para situações específicas, alguns textos bíblicos você pode utilizar. Algumas coisas que você pode dizer, e a gente precisa estar o quê? Com a palavra na ponta da língua. Está preparado para dizer. Dá esperança para aquela pessoa. Certo? Dizer uma palavra, aí você tem que saber que tipo de palavra você vai usar no momento. Tem pessoas que têm palavras para todas as situações, né? Mas é a mesma palavra, é a mesma palavra. A pessoa, momento difícil, aí vai dar certo, né? O momento de muito sofrimento, a pessoa vai dar certo. É um momento que está dando tudo certo, a pessoa vai dar certo, né? E a gente tem que dar uma orientação segundo a palavra. Isso vai transformar a vida dela, isso transforma tanto a nossa vida quanto a vida dela. O autor vai falar aqui sobre o princípio do despojar-se e revestir-se. Com esse método específico, o conselheiro deseja ajudar o aconselhado a identificar os padrões de comportamento, pensamento da velha natureza, certo? E orientar a incentivar nessa mudança de vida, certo? Na direção do novo homem. E aí, eu fiz um vídeo, certo? Que está lá no perfil do Kalel, sobre as imagens bíblicas da igreja, sobre essa ideia do despir-se, despir-se e revestir-se. Tanto na aula 21, lá no perfil do Kalel, quanto eu preguei aqueles textos, quando eu falei da vestimenta do ano novo. Acho que foi a primeira pregação que eu fiz sobre o ano novo. Por quê? Porque a Bíblia, principalmente o apóstolo Paulo, ele usa essa linguagem da vestimenta para dizer aquilo que nós devemos abandonar e aquilo que nós devemos agora assumir para a nossa vida. E aí, em geral, nós devemos abandonar o velho homem e assumir o novo homem. O velho homem com seus hábitos pecaminosos, com seus pecados, com seus desejos, pensamentos, emoções ruins, e agora assumir a identidade de Cristo. Eu sou um cristão, Cristo vive em mim. E a partir de Cristo habitando em mim, Deus vai transformar para nascer o quê? Um novo homem, um novo ser humano. Que esse novo ser humano vai estar o quê? Repleto do Espírito Santo, que vai produzir o quê? As virtudes, o amor, a alegria, a paz, a esperança, e tudo isso que a gente viu no ano passado. Certo? Então, mas isso, como é que as pessoas vão acontecer isso? É claro que é o Espírito Santo, mas é o Espírito Santo também através da vida da igreja. E o cristão deve orientar, incentivar a mudança nessa direção. Na hora que você vê um cristão mudando, sendo transformado, aprendendo com seus erros, isso deve ser motivo de alegria. A gente deve orientar, incentivar, certo? A gente deve orientar, mas também incentivar isso aí, é assim mesmo, é dessa forma. Entenda que Deus está te usando assim. Então, você percebe que a igreja,
É esse local, essa comunhão que Deus vai estar usando para amadurecer você e para te incentivar, te estimular nesse caminho, tá certo? Para se tornar um cristão melhor, mais maduro, tá certo? Então, nós devemos ter a responsabilidade de estudar a Bíblia, tá certo? De conhecer o pensamento da Bíblia. A gente não precisa conhecer todas as filosofias, todas as psicologias, a gente precisa conhecer o que é a Bíblia. Como aconteceu uma vez na nossa conferência teológica, em que por mais que muitos irmãos não conheçam ideologias, filosofias, mas conhecem a Bíblia, quando alguém chega lá e prega algo muito estranho, as pessoas sabem que aquilo é errado. E é isso que a gente também deve saber quando a gente vai aconselhar. A gente vai aconselhar de acordo com a Bíblia, não esqueça disso. Tanto para identificar o problema, que é algum pecado, ou algum sofrimento que a pessoa passou, mas não foi culpa dela, tanto para identificar o problema, quanto para dar o remédio, dar a solução. Certo? Então, o conselheiro deve estudar e conhecer a palavra, certo? Conhecer as escrituras e a maneira correta de aplicar. E eu ensinei para vocês qual é o princípio correto, como aplica a escritura na aula passada. Qual é o princípio? Você vai fazer o quê? Uma comparação. É só isso. Você tem que conhecer o texto bíblico, o contexto dele, e é por isso que é tão importante você lembrar das pregações, o que você já estudou, o que você já ouviu, resgatar tudo isso, para na hora você saber como orientar, certo? E como é que eu vou aplicar? Você vai fazer um paralelo à situação da Bíblia, à situação da vida do irmão. É isso. E aí você vai fazer com que ele veja esse paralelo, essa comparação, certo? Sabedoria. Então, a sabedoria ajuda o conselheiro a lidar adequadamente com o panorama real. Então, a capacidade de discernir os problemas. Como é que eu vou discernir um problema, Isaac? Você vai ouvir. E com o seu conhecimento da palavra, você vai entender o que está acontecendo. Então, a tarefa do conselheiro é entender em que tipo de sabedoria o aconselhado se baseia para interpretar a vida, conforme o Paulson, que é outro conselheiro, que infelizmente a gente não vai dar tempo de ver aqui na escola bíblica, mas é o David Paulson, um autor muito bom, certo? Um autor muito bom sobre aconselhamento. Ele diz assim, abre aspas, às vezes será melhor simplesmente escutar e observar, percebendo padrões que possam indicar os compromissos funcionais do coração. Em outras palavras, você deve ler e interpretar a Bíblia. Depois você vai ler e interpretar a pessoa. E aí você vai fazer o quê? O paralelo. Eu não disse para você que você vai ler e interpretar a Bíblia? Só que primeiro, no aconselhamento, o que é o ler e interpretar a pessoa? É olhar para a pessoa. É ouvir o que ela está te dizendo. É escutar o que ela tem a te dizer. Ela relatar um problema, uma situação. A parte do ler e interpretar. Aí você vai pegar o que ela te disse e você vai avaliar. Aí você vai fazer o quê? Você vai traçar um paralelo com o que você conhece da Bíblia. E vai, por último, aplicar a vida dela. Dar uma orientação nesse sentido. Então, você vai fazer um paralelo entre o que a Bíblia está ensinando, um problema que a Bíblia está citando e a situação que a pessoa está passando. E a Bíblia vai nos dar muitas situações, muitas orientações para diversas situações. A relação do aconselhamento bíblico está diretamente ligada aos dois grandes mandamentos, que eu vou resumir aqui por conta do tempo. Em amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo, tá certo? E aí esse resumo provê um filtro para abordarmos cada situação no aconselhamento. Então é como se fosse o objetivo. Nós temos que levar a pessoa a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, às vezes o problema tá principalmente um ídolo no coração da pessoa, aquilo que ela mais deseja no seu coração. E a gente tem que mostrar para ela que um padrão errado que ela está tendo, algo no coração dela, que é o próximo tópico aqui, frutos e raízes. O autor vai falar aqui, isso é um erro muitas vezes que a gente tem, e é um erro da maioria das psicologias, elas vão achar que tudo é externo. Como assim? É o ambiente, é o contexto, é a história. Como assim? Mas a Bíblia diz que é o contrário. A Bíblia diz que primeiro é o coração do pecador, é o interior, é a raiz. E do coração da pessoa é que fluem os frutos, ou seja, os produtos, as atitudes, as palavras,
os pensamentos, tudo isso flui do coração. O coração é quem você é o contrário. Então, e nós somos geralmente tentados a interpretar a situação pelas pistas exteriores, mas não é assim que Deus vê. A Bíblia diz que Deus vê o interior, Deus sonda o coração. Isso pode ser tanto coisas boas que Ele pode ver no seu coração, mas também coisas ruins. Então, intenções do seu coração, certo? Emoções, ressentimentos que você tem, certo? Segundas intenções, desejos pecaminosos do seu coração, tudo isso Deus vê. E o aconselhamento tem que ter essa perspectiva, certo? A gente nós não iremos abandonar a história da pessoa, não é esse o ponto, mas é entender que o coração dela já está contaminado pelo pecado, já está contaminado por essas influências, fazendo com que ela tenha que, antes de mais nada, olhar para o seu coração. Você querer combater as ações, os comportamentos, sem olhar para a raiz do problema, que é o coração, é um erro que a Bíblia aborda muitas vezes. Você não tem que trabalhar só o comportamento da pessoa. Essa não é a questão. Tem que trabalhar o coração dela. O que está no coração dela? As emoções, os pensamentos, as intenções, certo? E muitas das vezes, na verdade, quase sempre, quem vai fazer isso é a Escritura. Muitas vezes você vai ver a situação de maneira geral. Você vai usar a palavra de Deus vai orientar a vida da pessoa. E aí a pessoa vai ser mostrada a ela o coração dela como um espelho. E ela vai ver o próprio coração dela. E ela vai poder ver o próprio pecado dela. E que Deus vai trabalhar e vai regenerar a vida dela. Então, a palavra de Deus é o único instrumento que pode sondar as profundezas do coração, como está em Hebreus 4:12, e discernir o âmago dos problemas. Então, o conselheiro bíblico não deve simplesmente buscar o alívio para os problemas, ou seja, os frutos. Deve ir até o que? A raiz do problema, quase assim, ao espírito da pessoa, certo? Ao espírito dela, o que ela quer, o que ela ama, o que ela deseja, quais são os ídolos do coração dela. Então, a gente vai ministrar a palavra que é realizada através da obra do Espírito Santo para extrair essas raízes, para acabar com essas raízes, para tratar problemas muito profundos, certo? Aqui o controle é mais uma vez falando, voltando ao tema da responsabilidade pessoal, tá certo? Nós temos que dizer que a pessoa, ela não responde, em resumo, esse tópico aqui está dizendo, fala de um método muito maligno, que às vezes é transferir a culpa, diz assim, foi o meio ambiente, foi a minha esposa, foi o meu marido, foi a minha família, a minha genética, é a minha história, é isso, é maldição hereditária, e a pessoa nunca diz que a culpa é dela. Foi uma coisa que ela fez. Não estou falando sobre coisas que a pessoa sofreu. Eu estou falando sobre coisas que ela fez, que ela disse. E aí, nós temos que... As pessoas são responsáveis. Nós temos que alertar para esse perigo de transferir a culpa para os outros. Não podemos fazer que nem aquele ditado. A culpa é minha, eu boto em quem eu quiser. Não, não pode ser assim. A gente tem que o quê? Assumir as nossas culpas. Mas existe uma culpa verdadeira e uma culpa falsa. A culpa verdadeira vem do que a Bíblia diz que é errado. Então, essa culpa, porque aí você pode orientar segundo a palavra de Deus. Então, essa não pode ser uma culpa falsa. Coisas que, por exemplo, a Bíblia não condena, né? E você querer colocar pesos acima do que a Bíblia condena. Não, a Bíblia não condena aquilo, então não há por que ter uma culpa sobre determinada coisa, certo? E aí você vai mostrar para aquela pessoa que ela não deve se sentir culpada por aquilo, né? Às vezes a gente conversando com pessoas, a gente vai ver que tem pessoas que pecam e elas são culpadas, mas não sentem culpa. Mas também tem pessoas que nem pecaram, mas elas se cobram tanto que elas acham que pecaram e se cobrem de um sentimento de culpa que não é devida, que não fez nada de errado muitas vezes, certo? Então a gente precisa avaliar e assumir a responsabilidade do que a pessoa de fato fez, e o que ela fez, e se foi pecado ou não. E se também a pessoa fazer aquilo está motivada ao amor a Deus, ou será que ela está motivada por desejos e sentimentos egoístas, certo? O que está mais no coração dela? O amor a Deus e, como consequência, o amor às pessoas ou o amor a si mesmo, certo? A gente tem que avaliar isso.
E não se esqueça, gente, o Espírito Santo é que vai estar trabalhando. Se você está usando a palavra, não se esqueça, isso dá uma alívio ao nosso coração. Saber que quando a gente está orientando de acordo com a palavra, é o Espírito Santo que está conosco. Então, nós não podemos descartar o Espírito Santo. É a sabedoria que vem dele, o conhecimento que vem dele. E aí o Espírito Santo é quem revela e ilumina a verdade. O Espírito Santo é quem ensina, né, a sabedoria e maturidade, certo? E aí quando você usa de sabedoria e maturidade, o Espírito Santo tem mais possibilidade de usá-lo. O Espírito Santo é quem orienta tanto o conselheiro quanto o aconselhado no processo de mudança. O Espírito Santo é quem traz a verdade à memória. Então, o resultado do trabalho do Espírito Santo é a santificação. Então, aconselhar é ensinar alguém a estar cheio do Espírito Santo e andar no Espírito, para que ele não satisfaça os desejos da carne, como está lá em Gálatas, certo? E o aconselhamento também, ele dá esperança, não esqueça disso. Em 2 níveis, a esperança eterna, que é a base, tá certo? É o principal, porque apesar dessa vida, nós temos esperança na Terra, tá certo? Mas essa esperança também redunda na nossa vida presente, né? Os crentes precisam ser lembrados de que a esperança que temos na redenção de Cristo oferece também uma vida abundante aqui na Terra. Isso não significa que nós vamos ter tudo o que queremos, mas que Cristo nos dá a capacidade de viver uma vida plena, satisfeita nele, tá certo? Para a glória de Deus. O último tópico é esse aqui, a inspiração, autoridade e suficiência da Escritura para aconselhamento, que eu já trabalhei. Mas é só a gente lembrar que a gente vive nessa crise de autoridade e que precisamos resgatar a autoridade da Bíblia, que está baseada na sua inspiração, e ela é útil, como diz 2 Timóteo 3,16, que diz, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Às vezes a gente diz assim, não, a Bíblia é a palavra de Deus e tal, mas a gente duvida da utilidade dela. Não, ela é útil para o ensino, para a repreensão, correção e educação na justiça. As Escrituras também nos ensinam em 2 Timóteo 3,17 e nesses outros textos, 2 Pedro 1,3 e Provérbios 2,3,9, mas em resumo, que ela é capaz de nos formar. Ela diz assim, 2 Timóteo, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, a Bíblia é capaz de nos transformar e de nos levar ao amadurecimento, tá certo? Ela é suficiente para isso. E ela é superior, porque ela diz verdades eternas, é eficaz, ela é viva, e ela traz mudança do coração e traz esperança verdadeira, tá certo? Ok? Esse tópico aqui era da próxima aula. Então, alguém tem alguma pergunta? Eu estou vendo aqui os comentários. Certo. Então, essa foi a nossa aula de número. Foi a aula de número 4, tá certo? Foi a primeira parte que a gente vai trabalhar esse livro aqui, ó, Fundamentos Teológicos do Aconselhamento Bíblico, certo? E suas aplicações práticas. Vou estar encerrando aqui só um minutinho a gravação, tá certo? Um minuto.